Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Demorei para gravar um novo vídeo, falar um pouco com vocês. Vocês que me acompanham pelas redes sociais, vê aí toda a minha correria na Câmara Municipal de Cuiabá. Estamos aí num grande enfrentamento pela nossa capital, enfrentando aí a empresa Águas Cuiabá, que todos sabem, né? Nós temos aqui em Cuiabá uma taxa de 90% sobre o consumo de água, ou seja, quem gasta R$ 100 de água, ele automaticamente gasta também R$ 90 de esgoto, e a conta vai para 190, tem mais uma taxa de lixo, então a conta passa de R$ 200, e agora vem um aumento de 10% em cima de tudo isso, ou seja, a conta d'água aqui em Cuiabá ela se tornará praticamente mais cara que a conta de luz, e todos sabemos que, por via de regra, as contas d'água sempre são contas de valores baixos, R$ 50, R$ 60 em média, mas isso infelizmente está mudando na nossa capital. Estou estudando aqui nesse sabadão à noite, olha, tá aqui, eu estou dando uma estudada no contrato de concessão da empresa Águas Cuiabá, porque nós temos feito esse enfrentamento dentro do campo das ideias, dentro aí do campo do debate. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco do que aconteceu aqui na nossa capital recentemente, onde infelizmente aconteceu uma tragédia. Um cidadão não aceitando o término do seu relacionamento, ele pega uma arma e mata duas pessoas, a ex-companheira dela e o atual namorado, ele cometendo aí um duplo homicídio, uma tragédia aqui na nossa capital, infelizmente. E quando isso aconteceu, ele foi preso, e no momento que ele foi preso, o que chamou a atenção foi que ele disse que ele surtou devido ao diabetes, devido à taxa de glicose no sangue, ele acabou surtando e cometendo esse duplo homicídio. A juíza do caso não aceitou essa desculpa esfarrapada e no momento que eu estou gravando esse vídeo ele se encontra preso atrás das grades para responder por esse duplo homicídio. E isso foi manchete em todos os sites de notícias, jornais aqui da nossa capital e do nosso estado. E se você acha que essas desculpas esfarrapadas é uma novidade, não é novidade não. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, nos anos 70, nos Estados Unidos, teve uma pessoa que também ele cometeu um duplo homicídio, ele matou duas pessoas, e quando ele foi preso, ele alegou que fez o que fez, que ele surtou devido a diabetes, devido ao consumo de açúcar. Ficou até conhecido nos Estados Unidos como caso Twintes, ou Twints, que é um biscoito, na verdade, é um bolinho, na verdade, tá aí na sua tela aí, ó. O Twinnies é um bolinho famoso americano aqui no Brasil, que até onde eu sei não existe esse bolinho. Ele é um bolinho de creme com muito açúcar, e o cidadão comeu esse bolinho, disse que surtou e cometeu um duplo assassinato. Aqui, na nossa capital Cuiabá, a juíza não aceitou essa desculpa. Mas se você vê aí no Wikipedia, por exemplo, tá em inglês, mas você pode colocar para traduzir aí no seu navegador, e você vai ver que lá os juízes aceitaram. A pena dele foi reduzida e ele passou somente 5 anos na prisão, como você vê aí no Wikipedia. Então você vê que essas desculpas esfarrapadas, e atenção, eu estou falando a respeito dos Estados Unidos, aonde tem as leis mais duras aí do mundo praticamente, pena de morte, cadeira elétrica, câmara de gás, e aconteceu esse fato aí nos anos 70, como você vê, ficou muito famoso esse caso, o caso Twinnies aí nos Estados Unidos. E também não foi o único. Você talvez já deve ter parado para observar que quando você está assistindo um filme policial, um filme americano, quando o policial prende lá o suposto bandido, ele sempre diz, olha, você está preso, você tem o direito de ficar calado, e o que você falar poderá e será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado, e se você não tem como pagar, o Estado vai te oferecer um totalmente gratuito. Você já deve ter observado isso. Você sabe por que isso acontece nos Estados Unidos? Digita aí na internet, caso Miranda, nos Estados Unidos. E você vai ver que Miranda, ele é um sobrenome de um cidadão que ele cometeu um assassinato, na verdade dois. Ele estuprou e matou duas mulheres e foi preso, confessou o crime, foi para a cadeia. Mas na cadeia ele pediu apelação. Nos Estados Unidos tem algo chamado Tribunal de Apelação. E nessa apelação ele falou para o juiz
que os policiais que prenderam ele não falaram para ele que ele tinha direito de ficar calado, que o que ele dissesse poderia ser usado contra ele no tribunal, que ele tinha direito a um advogado, que se ele não tivesse como pagar o advogado, o Estado forneceria para ele. Então ele disse o seguinte: olha, eu fui julgado sem saber dos meus direitos. O que você acha que aconteceu? O juiz aceitou o argumento dele e anulou o processo. Anulou o processo por quê? Porque não foi dado o devido direito para ele. Aí você veja que direito para quem cometeu o crime e para as vítimas que foram estupradas e assassinadas, direito nenhum. E ele sairia pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. O Estado da Carolina, então, recorreu, reabriu o processo, e o processo, até então, foi todo anulado. Eles tiveram que reabrir o processo e, graças à denúncia da ex-esposa dele, conseguiram prender ele e colocar ele atrás das grades. Mas o processo atual em si foi completamente anulado. Então você vê que essas desculpas esfarrapadas que a gente ouve em alguns casos não é novidade somente aqui no Brasil, também aconteceram nos Estados Unidos, está aí na sua tela, você pode também pesquisar a respeito disso. Então achei interessante comentar um pouco com vocês. Foi uma tragédia que aconteceu aqui na nossa capital, algo extremamente desnecessário, que acabou ceifando 2 vidas e famílias foram destruídas, tanto da pessoa que cometeu esse duplo assassinato, a família toda está destruída, como também das vítimas. Então foi uma tragédia que aconteceu na nossa capital, mas eu achei interessante pontuar isso com vocês. Sou Eduardo Magalhães, vereador pela nossa capital Cuiabá. Se você está me assistindo pelo Facebook ou Instagram, vem aqui, clica em curtir. Se for no Instagram, pressiona aí esse coração. Se for no YouTube, tem aqui embaixo, por aqui assim, olha, tem um sininho. Você pode clicar nele. Toda vez que eu postar um vídeo, esse vídeo vai chegar aí para você. Estou finalizando esse sabadão, lendo um pouco aqui de Frederick Hayek, um grande economista que inspirou Roberto Campos. Eu estou em Cuiabá, terra de Roberto Campos, grande economista, grande liberal, um dos grandes nomes da economia brasileira. Eu estou aqui na terra de Roberto Campos, então eu sou obrigado a ler Frederick Hayek, que foi um ganhador do prêmio Nobel, ou Nobel, se você assim preferir, de economia, e ele foi muito inspirado por esse livro, O Caminho da Servidão, onde ele deixa claro que o socialismo é uma grande utopia. Mas nós vamos falar a respeito disso outro dia. Um abraço, bom final de semana para todos vocês.